Depois de pé, irmãos, vamos abrir a Bíblia em Ezequiel 47. No livro do profeta Ezequiel, vamos abrir a Bíblia no capítulo 47. E vamos ler os primeiros 12 versículos. Ezequiel, capítulo 47, do versículo 1 até o versículo 12. Você achou na Bíblia? Ezequiel 47, do 1 ao 12, diz assim a palavra de Deus: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Ele me disse: Viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um lado e outro. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engede até Englaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. E não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Amém. Glória ao Senhor nosso Deus. Pai querido, obrigado pela tua palavra, por aquela que lemos, pela palavra que está diante de nós, e pelo muito que ela pode falar ao nosso coração. Estamos aqui, Senhor, para aprender de ti, para ouvir a tua voz aqui, Senhor, e mudar a nossa vida de acordo com a tua palavra. Queremos praticar aquilo que vamos ouvir e não apenas ouvir, Senhor. Por isso te pedimos, abre o nosso coração, os nossos ouvidos, Pai, para que a tua palavra penetre no nosso interior e faça uma transformação em nós. Porque é a tua palavra que queremos e não as dos homens, Senhor. Não as doutrinas e filosofias do mundo, mas a palavra que sai da tua boca, aquela que alimenta. Fala conosco, Senhor. Senhor, usa a minha vida como um instrumento, Pai. Eu preciso de ti, da tua unção, do poder do Espírito Santo, para ministrar a tua palavra e ser usado pelo Senhor para falar aquilo que teu povo precisa ouvir. Oramos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, o profeta Ezequiel é um dos profetas que Deus levantou
na época em que Israel estava passando por uma grande dificuldade, que foi o momento de exílio, momento em que aquele povo experimentou novamente a escravidão, novamente experimenta ser escravo de um outro povo, de uma outra nação. E eles estão vivendo um tempo de grande dificuldade sob o cativeiro babilônico. Mas Ezequiel, profeta levantado por Deus, é levantado por Deus para trazer uma palavra, uma promessa de restauração, de mudança, de transformação. Como eu disse aqui no domingo pela manhã, muitas vezes o povo não entendeu as promessas de Deus. E como haviam promessas como estas, eles esperavam imediatamente uma restauração, um cumprimento daquilo que está sendo dito aqui, e por acharem que isto estava demorando, as consequências foram aquilo que falamos aqui no domingo pela manhã. E nesse texto o Senhor está, através de Ezequiel, trazendo uma palavra, mostrando para eles o seu amor, o seu desejo de restaurá-los como nação, como povo, e fazer muitas coisas através daquele povo. Então, Deus tem aqui uma visão profética para eles, falada pelo profeta Ezequiel. E em meio àquelas ruínas, aquele sofrimento, aquela dor, aquilo que aquele povo vivia, o Senhor está dando uma visão a Ezequiel de algo melhor, de uma solução, de uma restauração, de uma abundância. Essa é a visão que o Senhor está trazendo através de Ezequiel. E do templo que Ezequiel vê naquela visão, um rio purificador começa a brotar de dentro do templo, debaixo do altar. Águas são vistas por Ezequiel, brotando, crescendo cada vez mais e se espalhando por toda aquela região. E diz a Bíblia que por onde aquela água passava, aquele rio passava, tudo ele ia transformando, mudando, trazendo vida, restaurando. Essa é a visão que o Senhor está dando através do profeta Ezequiel. Águas purificadoras saindo do altar de Deus e cumprindo o seu papel. E isso é muito simbólico. O povo de Israel que ouviu essa profecia sabia muito bem o que a água simbolizava. Em todos os rituais de Israel, muitas vezes a água era utilizada. Desde o tempo do tabernáculo, havia água que era simbolicamente usada para lavar as mãos, para lavar os pecados de alguma certa maneira, e isso era muito bem compreendido. No templo também havia um grande tanque de bronze com a mesma função. O povo de Israel entendia muito bem o que queria dizer esta visão. Mas, na visão de Ezequiel, o rio purificador ia muito além da água que estava contida naquele tanque do templo ou na bacia do tabernáculo. Agora era uma água sem medida, era algo que aumentava, se espalhava e ia purificando tudo por onde ela passava. Não apenas aqueles que ali na bacia ou no tanque chegavam, mas a todos. A água que saía do altar do templo ia purificando, segundo a visão que Deus deu a Ezequiel. Então, amados, Deus estava prometendo restauração, apesar daquilo que eles estavam vivendo, daquele cativeiro, daquela destruição do país, da cidade. Apesar de tudo isso, Deus está dizendo que vai restaurar e ainda vai fazer algo mais, porque a visão de abundância daquelas águas era algo além do que eles poderiam imaginar. Então, o povo de Deus, ele seria abençoado por Deus, mas a ideia que a visão traz é que eles também seriam uma bênção. Irmãos, Deus nos chamou para nos abençoar. Eu creio nisso. A maior bênção que Ele nos deu foi a salvação em Jesus Cristo. Mas Ele também nos chamou para nós sermos uma bênção. Desde o início, foi assim que Deus falou com Abraão. Deus disse a Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. Então, muitas vezes, nós estamos preocupados com as bênçãos que Deus vai nos dar. Mas o Senhor não quer só nos dar bênçãos.
mas Ele quer que nós sejamos uma bênção. Israel foi escolhido para ser uma bênção. Abraão foi escolhido para ser uma bênção. E nós, crentes no Senhor, fomos escolhidos por Deus para sermos também uma bênção. Para, por onde nós passarmos, nós levarmos as bênçãos de Deus. Como esse rio, que saía do altar e ia passando e abençoando, purificando, até as águas do Mar Morto se tornavam saudáveis, pela influência e pela ação desse rio. Então a ideia de Deus não é só abençoar o povo, mas é que eles também sejam uma bênção, por onde quer que eles venham a passar. E essa mesma ideia eu creio que Deus tem a nosso respeito. Deus não quer apenas nos abençoar, irmãos, mas Ele quer também que nós sejamos uma bênção. Então essa é a vontade de Deus para o seu povo. E aqui há uma lição para nós como igreja, porque nós também vivemos tempos de dificuldades. Nós também não vivemos uma situação muito confortável no mundo da maneira como ele está, porque cada vez mais o mundo se opõe à igreja, pelo menos aqueles que querem ser igreja verdadeira do Senhor. Aqueles que querem se misturar e se promiscuir, esses não vão fazer diferença no mundo. Mas aqueles que querem ser igreja e guardar os princípios de Deus, cada vez mais vão sofrer as oposições do mundo. Então as dificuldades certamente vão aumentar, se não bastasse as que nós já temos, não é? Então é um tempo também de dificuldades. É um tempo também de impurezas que nos cercam de todos os lados. É um tempo de muita luta, como era o tempo que Israel estava vivendo. Mas o rio de Deus também quer passar por aqui. Também quer, através de nós, fluir e abençoar. O lugar aonde nós estejamos será abençoado. A nós levaremos a bênção de Deus. Essa é uma promessa de Deus também, eu creio, para nós como igreja. Então, da mesma maneira que Deus tratou com o seu povo naquele tempo de dificuldade, Ele também trata conosco nos nossos momentos de dificuldades. Mas Ele também tem para nós o desejo de que nós sejamos uma bênção. Não apenas de nos abençoar, mas também que nós sejamos uma bênção. Então eu quero olhar para esse texto junto contigo e tirar lições dele para nós como igreja. O que Deus tem para nos ensinar aqui, o que Ele deseja fazer na nossa vida, apesar das dificuldades. Como eu disse domingo pela manhã, as dificuldades que o mundo apresenta têm sido motivo para muita gente não prestar o culto que devia ao Senhor. Tem sido motivo para muita gente deixar de fazer o melhor para o Senhor. Mas Deus nos abençoa apesar das dificuldades. Mas Ele quer que nós sejamos uma bênção. Então vamos olhar para o texto e vamos entender, diante daquele contexto lá de Israel, o que Deus também quer fazer conosco, com a igreja. A primeira coisa que é para se destacar aqui no texto é que Ezequiel está diante do anjo do Senhor e ele está tendo nesta visão uma imagem de Deus. O anjo representa aqui o Senhor Deus. E ele está vendo esse homem, esse anjo, como representante de Deus, e diz o texto que ele traz na mão um cordel de medir. E ele está a todo momento medindo. Amados, há um sentido espiritual aqui, porque também foi dito aqui que Deus, Ele conhece quem nós somos. Ele sabe o que fazemos, o que pensamos. Eu tenho a certeza absoluta que Deus ainda está com esse cordel nas mãos, medindo a nossa vida, medindo a nossa estatura. A Bíblia fala de nós chegarmos à estatura de Cristo, não diz disso? A Bíblia fala sobre isso. Deus, Ele é o mesmo Deus que quer nos abençoar, mas ao mesmo tempo está medindo. Ao mesmo tempo está com seus olhos sobre nós. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Ele tem olhado para nós, Ele tem percebido a nossa vida, e a sua vara de medir ainda está nas suas mãos. Então, ao mesmo tempo que Ele quer abençoar, Ele também está medindo a nossa vida. E isso pode ser muito bom para alguns, mas pode ser um problema para outros, não é? Como é que será que nós estamos na medida de Deus? Você já parou para pensar isso?
Porque, como eu falei também aqui um pouquinho domingo, aos nossos olhos, nós parecemos bons, não é verdade, irmãos? Aos nossos olhos, nós temos a tendência de achar que somos as melhores pessoas, somos as pessoas mais corretas, e os que falam contra nós estão cometendo uma grande injustiça, não é? Porque aos nossos próprios olhos nos vemos por inocentes. Qual o nosso padrão de medida para medir a nós mesmos? Isso é o problema. Porque Jesus, inclusive, falou sobre isso. Ele falou das pessoas que querem tirar o cisco no olho do irmão, mas que não reparam a trave que está nos seus próprios olhos. Por que isso? Porque o padrão de medida é diferente. No irmão, eu olho os detalhezinhos. Agora, em mim, eu não vejo os maiores erros. No outro, eu vejo os detalhes, mas em mim, eu não reparo as coisas mais evidentes. Por quê? Porque a minha maneira de medir a mim mesmo é muito diferente. Então, a palavra de Deus também diz que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Qual é o nosso padrão de medida? É aquele padrão que foi falado domingo, de que qualquer coisa está bom, né? Já que eu estou assim, então qualquer coisa que eu fizer é legal, e Deus é que me aprove do jeito que eu sou, e pronto. É esse o padrão que nós temos nos medido, irmãos. Então, a pergunta que esse texto me faz pensar é: como é que está a medição que Deus tem feito, e eu tenho certeza disso, Ele tem feito isso constantemente. Inclusive, Deus fala para nós em alguns outros pontos da palavra. Uma vez Deus falou para o rei: pesado foste na balança, e foste achado em falta. Veja, Deus está pesando, Deus está medindo, Deus está aferindo a nossa vida. E o que Ele encontra quando faz essa aferição, irmãos? O que Ele encontra quando Ele mede? Eu não quero saber o que eu encontro, porque o que eu encontro às vezes está adulterado. Nós não temos o padrão do Imetro, né, para nós. Para nossa balança é adulterada para a gente, sempre a nosso favor. Nosso metro é adulterado a nosso favor. Mas o metro e a balança de Deus não falham, irmãos. Então a questão que esse texto me leva a pensar é: como é que eu estou na medida de Deus? Como é que eu estou na medida de Deus? Também não importa como eu estou na sua medida. Entenda isso? Porque, como eu disse, as nossas medidas são completamente infiéis, não é verdade? Então, medimos o outro com rigor, mas não medimos a nós mesmos. Então, não me importa como alguém está me medindo, mas o que me importa é como Deus está me medindo. E o que Ele está achando quando está medindo a minha vida. O meu grau de devoção, o meu grau de adoração, coisas que falamos domingo. O quanto tempo eu oro, leio a Bíblia, me dedico a Deus, me santifico. Como é que estamos nós nessa régua de Deus? É a primeira coisa que esse texto me faz pensar. Outra coisa que há nesse texto de lição, a partir do versículo 3, ele diz assim: saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. E aí vai o texto dizendo até o versículo 5, né? As medições que vão se sucedendo, até que a água vai aumentando, até que já não dava mais para passar a pé. Então veja que ideia esse texto traz para nós. Começam as águas mais rasas, em que ele podia passar e elas nem chegavam ao joelho. Depois elas já chegam ao joelho, depois elas chegam à cintura, e ela vai subindo, ela vai aumentando. A fonte é a mesma, é o altar de Deus. Mas há uma medida em que ele vai se afastando, o volume vai aumentando. A ideia que isso traz para nós, amados, é que a bênção de Deus, ela muitas vezes ela é assim progressiva sobre a nossa vida. Não é tudo de uma vez, entende? Não no que se refere à nossa conversão, porque essa eu creio que ela é imediata, ou é ou não é, não é? Ou eu tenho um encontro com Deus, meus olhos se abrem, enxergo quem eu sou e me rendo, ou fico enganando a vida inteira. Conversão é uma coisa, agora o progresso e a santificação é um processo. É como diz mesmo o texto bíblico lá em Provérbios 4:18, a vereda do justo é como a luz da aurora,
vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A ideia de um progresso. É progressiva a bênção do Senhor. Veja, o rio vai aumentando, a água vai aumentando, quanto mais passa, mais volume, mais volume, e vai sempre aumentando. Mas uma outra ideia que isso traz é que é progressiva e é constante. Veja, amados, Deus é constante. Nós é que somos inconstantes. Já reparou isso? Nós dizemos, Deus é fiel. Você crê nisso? Deus é fiel. E há um versículo bíblico que diz assim: embora o homem seja infiel, Deus permanece fiel. Porque nós temos a capacidade de dizer, hoje eu sou fiel a Deus, mas amanhã já não sou tão fiel assim. Hoje eu estou fervoroso, mas amanhã já estou fraquejando. Nós vivemos muitas vezes de altos e baixos, e exatamente por causa das dificuldades da vida. Parece que são elas que governam a nossa vida. Os nossos humores vão mudando de acordo com as coisas que nos cercam, de acordo com as coisas que vivemos. Então andamos de altos e baixos, um dia estamos alegres, parece que somos todos bipolares, né? Já viu isso? Eu acho que essa bipolaridade existe em todo mundo, porque tem muita gente assim, né? Um dia está bem, outro dia está mal, um dia está bem, um dia está mal, um dia está feliz, um dia está triste, um dia está alegre, um dia está com raiva de todo mundo. Por quê? Porque nós somos tão inconstantes. Mas uma coisa Deus deixa para nós também como lição: Deus é constante, irmãos. Graças a Deus que Ele é constante. Nós não somos. O nosso amor não é constante. Um dia dizemos que amamos a Jesus, Jesus, eu te amo. Outro dia estamos brigando com Jesus, reclamando que aconteceu uma coisa errada, reclamamos que perdemos alguma coisa. Não é assim que a gente é. Amamos Jesus, outro dia estamos provocando Deus. Graças a Deus que o amor de Deus é constante. Imagina se Deus fosse assim de humores. Imagina alguém com o poder de Deus e humores variados. Um dia te ama, outro dia te fulmina, né? Um dia está chateado, manda um raio na tua cabeça. Some, desaparece. Graças a Deus que o amor de Deus é constante. Graças a Deus que a Bíblia diz: a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Imagina se ela acaba. Não, agora não tem mais não, acabou. Deus agora jogou fora a misericórdia. Olha a gente frito aí, já viu? Imagina isso. Mas Deus é constante. Deus aumenta progressivamente o trabalho dele na nossa vida. E dia a dia eu preciso crescer junto. Por isso a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Dia a dia Deus deseja a nossa santificação, que é um processo de crescimento. O nosso amadurecimento, como tantas vezes Paulo falou à igreja, de nós sermos cristãos maduros. Porque é para experimentar essa melhora, esse progresso e contínuo. Irmãos, a Bíblia chega a dizer que nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que avançam. Então, cada terreno avançado, cada conquista, eu não posso voltar atrás. Cada pecado que foi tratado, cada hábito que foi deixado, cada vício que foi abandonado, eu não posso voltar atrás, porque eu cresço. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Não volto atrás, não perco o terreno já conquistado, não desço a colina do morro que eu já alcancei. Eu só vou subir até o céu. Assim como é a bênção de Deus. Ela é constante, ela é progressiva, mas é constante. O rio vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. Não há um momento que ele vai diminuir, não há um momento que ele vai secar, não há um momento que Deus vai fechar, não. É cada vez mais. Por isso, quanto mais você buscar o Senhor, mais você terá dele. Mas a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então eu preciso também ser constante na minha busca por Deus. Eu preciso ser constante no meu relacionamento. Mas o nosso relacionamento vai assim, como eu disse domingo pela manhã. Vai variando de acordo com o clima, de acordo com as circunstâncias, de acordo com as coisas que acontecem. Com Deus não é assim, graças a Deus a bênção é constante, amados. E veja mais o que esse texto me ensina. Diz o texto que as águas começam a brotar de um lugar.
Qual o lugar? O templo. E mais especificamente, o altar do templo. Ali está a origem da bênção. O início de tudo. Da onde começam a brotar as águas que mais à frente se expandirão de uma maneira tremenda. O rio de bênçãos começa no templo, começa no altar. Já parou para pensar nisso? Amados, se você soubesse o quanto isso é importante, você não deixava de se congregar, você não deixava de estar na igreja, de estar no templo, de estar com a vida no altar de Deus. Isso é simbólico, mas é real, irmãos. Veja, a bênção começa aqui, queridos. A bênção começa do altar, começa do templo. É aqui a origem. Por isso a Bíblia diz lá em Hebreus: não deixeis de vos congregar, como é costume de alguns. Alguns estão se acostumando a não estar na igreja, a não estar no templo, mas querem a bênção. É como eu disse domingo também. Eu vou me referindo a essa mensagem domingo, porque ela ensinou muita coisa, amados. Porque a pessoa vive como quer, mas quer a graça de Deus. Ela quer a bênção, mas ela não quer estar no templo. Ela não quer estar bebendo do altar de Deus. Ela não quer estar debaixo destas águas. Então, como haverá bênção? Não haverá. Então, eu preciso compreender que esse rio de bênçãos, ele começa no templo. Porque o templo tem um significado, tem um sentido. E ainda vem aqueles que cinicamente argumentam: não, mas a Bíblia diz, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. É claro que não. Mas o símbolo disso aqui foi sempre apoiado por Deus. Quando Salomão constrói o templo, Deus abençoa o templo. Se Deus não gostasse de templo, ele destruía. Mas ele abençoou. E ele ainda permitiu que ele fosse reedificado depois do cativeiro, até que depois foi destruído. Mas o Senhor abençoou. E o Senhor empenhou a sua palavra. E quando o Senhor consagrou o templo no templo de Salomão, ele fez promessas àquele lugar. Amados, Deus valoriza sim o templo. Alguns imaginam que não, mas estão completamente errados. Porque o templo é um símbolo de consagração, de entrega, de submissão. É como disse Jesus, a casa de oração. Veja, se Deus não desse importância ao templo, Jesus não ligaria para o que estavam fazendo dentro dele. Mas você lembra? Quando Jesus viu aqueles homens fazendo aquele comércio todo, ele ficou indignado e derrubou aquelas mesas. E disse: a casa de meu pai será conhecida como casa de oração, não como covil de salteadores. Se Deus não desse importância ao templo, Jesus não perdia o seu tempo com isso. Concorda comigo? Templo é a casa de oração, é o lugar de edificação, é onde a gente vem para ter comunhão com os irmãos, é onde a gente vem para ouvir a palavra, e a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, o ouvir da pregação. Se eu não ouço, não tenho fé. Se não tenho fé, não agrado a Deus, porque a Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus nos proporcionou o templo, nos proporcionou um lugar para eu consagrar a minha vida, para eu me entregar, para eu viver em submissão, para eu aprender a submissão no contato com os irmãos, para a gente exercitar o que aprende na Bíblia aqui entre nós, e para buscar a Deus em oração, para louvar ao Senhor no seu santo templo. Deus nos proporciona isso tudo, porque, amados, é aqui que começa a bênção. Na visão de Ezequiel, o rio começava do altar. Do altar do templo fluía a bênção para o povo. Eu creio que as coisas ainda são assim, amados. Ah, Deus me abençoa, sim, me abençoa em qualquer lugar, estou com Deus em qualquer lugar, tá. Mas do templo ainda flui o rio de Deus, ainda flui a bênção para a sua vida. Mas aí, amados, eu pergunto, a pergunta que não quer calar: a bênção vem do altar, a bênção vem do templo, mas eu estou disposto a permanecer no templo? Eu estou disposto a permanecer no altar? Porque ter a vida no altar é algo muito sério para a gente pensar. Ah, eu quero ser abençoado. Quem não quer? Todo mundo quer. Mas você quer consagrar a sua vida no altar de Deus?
Você quer consagrar? Veja, eu não estou falando de você ser pastor, ser alguma coisa. Eu estou dizendo de você consagrar a sua vida. Porque no altar eram entregues os sacrifícios. É ou não é? E a Bíblia diz no Novo Testamento que nós temos que apresentar os nossos corpos num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ah, Deus não requer mais sacrifício. Não, Ele não quer que você mate mais nenhum bicho. Mas Ele quer que você mate você mesmo, o teu ego. E Ele quer a tua vida no altar do Senhor, consagrada a Ele. Você quer ser abençoado, mas não quer se consagrar. Você quer ser abençoado, mas não quer ter a vida no altar. Quer viver como quer. Infelizmente não é possível, amados. Porque a bênção vem do altar. E para que eu esteja debaixo dela, eu tenho que me submeter ao altar de Deus. E aí eu pergunto, há um altar na nossa vida? Há um altar no nosso coração? Veja exemplos bíblicos. Abraão, aonde ele chegava, ele erguia um altar ao Senhor. Os altares da vida de Abraão simbolizavam a sua consagração a Deus, a sua lembrança de Deus. Se ele chegava a um lugar, se ele conquistava alguma coisa, fazia um altar ao Senhor. Hoje o altar está aqui dentro, amados, dentro do nosso coração, porque nós somos habitação do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Mas há um altar para Ele aqui. Há um altar para o Senhor dentro de nós, que rege a nossa vida, que governa as nossas decisões, no qual nos sacrificamos diariamente, no qual fazemos morrer nossas paixões, nossas vontades, e nos submetemos à vontade de Deus e à direção dEle. Essa é a pergunta. Eu quero ser abençoado, mas tem um altar na sua vida? Um altar faz parte da sua vida, está no seu coração? E se há um altar, a pergunta que eu fiz também domingo, quanto tempo eu passo nesse altar? Quanto tempo esse altar ocupa na minha vida? Porque eu quero ser abençoado, mas eu estou no altar, eu me consagro, eu me guardo, eu me santifico, eu viro os olhos da onde eu não devo olhar, eu guardo o meu coração, guardo os meus pés. Quanto tempo eu passo no altar? Consagrando minha vida, lendo a palavra de Deus, orando, falando com Deus. Quanto tempo eu passo no altar? Pergunta isso para você mesmo. Porque isso é importante para que a bênção possa fluir e eu fazer parte dela. Amados, diz o texto também que as águas saíam do altar. E as águas são sempre um símbolo na Bíblia, e muitas vezes um símbolo da ação do Espírito Santo. E isso interessa particularmente a nós, a igreja. Porque no tempo de Ezequiel, ninguém era templo do Espírito Santo. Até o próprio Ezequiel, ele tinha visitações do Espírito Santo, que o usava para aquele determinado momento. Mas nós, a Bíblia diz, somos o templo do Espírito Santo, a habitação permanente do Espírito Santo. Abra a Bíblia em João, Evangelho, capítulo 7, versículo 37 ao versículo 39. João capítulo 7, do 37 ao 39. Diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem o quê? Faz o quê? Venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Veja, quando Jesus se refere à água viva que fluiria do nosso interior, o próprio texto bíblico explica que ele está se referindo ao Espírito Santo, Espírito com letra maiúscula. Então ele está se referindo ao Espírito. A água é um símbolo. Ele diz: se você tem sede, venha a mim e beba. E mais, se você beber, do seu interior fluirão rios de água viva. E disse ele isto se referindo ao Espírito que receberiam aqueles que crescem nele. Então veja, esta água que viu Ezequiel fluindo lá do altar,
representa o Espírito Santo. Representa a bênção de Deus que por onde passa traz vida, por onde passa produz vida. É o Espírito de Deus que tem esse poder. Então, amados, esta é a maior bênção que nós podemos receber. A maior de todas é o Espírito Santo. Não há bênção maior do que essa. E ela é dada a quem? O que você precisa fazer para receber essa bênção? Qual é o sacrifício que você tem que fazer? Nenhum. Jesus diz lá, a quem cresce nele, seria dado o Espírito Santo. Veja tudo o que Deus requer de você, que você creia. Mas quem crê, vive de acordo com aquilo que crê. Então tudo o que temos que fazer é viver aquilo que cremos. E o Espírito Santo fluirá do nosso interior como um rio de água viva. Não há bênção maior do que essa. E as águas que fluíam do templo simbolizam o Espírito. Porque volta lá no texto de Ezequiel e leia o versículo 7. Diz assim, tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Quem produziu isto, irmãos? As águas que produziram a grande abundância que Ezequiel contemplou. As árvores que nasceram, que brotaram da presença daquele rio que passava, daquela bênção que trazia vida. Versículo 8 e versículo 9. Então me disse, estas águas saem para a região oriental, descem a campina, entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá, por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá, por onde quer que passe esse rio. Ele pode dar vida a tudo que está morto. O Espírito Santo é que fez isso em nós. Você já parou para pensar nisso? Por que você é crente? Você é crente, a Bíblia diz, porque o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E ao convencer, proporcionou a condição necessária para que você cresça. E ao crer, ele foi dado a você, como um rio que flui no teu interior. O Espírito Santo habitando em você, a primeira vida que ele fez foi a sua. Porque a Bíblia diz que antes de conhecermos a Cristo, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas ele nos deu vida, juntamente com ele. Então a vida brotou dentro de nós, porque você estava morto. Mas o rio de Deus passou na tua vida. O rio de Deus passou por você, encheu o teu coração, trouxe vida, como fez com aquelas árvores, como fez com aqueles animais que beberam destas águas, e como fez com o Mar Morto, diz a palavra na visão de Ezequiel. O Mar Morto estava morto, está morto até o dia de hoje. Nada nasce no Mar Morto, por causa da quantidade de sal que há ali. Mas quando as águas chegaram a ele, elas se tornaram saudáveis. Assim acontece com o Espírito Santo. Você estava morto, e a presença dele na sua vida te tornou saudável, te tornou vivo, te deu vida e te deu vida em abundância. Como disse Jesus, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Como disse várias vezes aqui, a abundância não é material, irmãos, mas é abundância de bênção. É o rio que flui no meu interior, é o rio de água viva que traz vida para a minha vida. É essa abundância de vida, porque é tanta vida que transborda de mim para os outros. Por isso eu disse no início, Deus quer te abençoar, mas Ele quer que você seja uma bênção. Porque a vida que está sendo abundante na sua, é abundante para esparramar para os outros, para alcançar os outros. Assim como do altar começaram aquelas águas, quanto mais se afastavam, mais se multiplicavam e cobriam toda aquela terra. Assim Deus quer fazer, irmãos, através da nossa vida, usar a nossa vida para dar vida a todo lugar onde a gente for. Entenda isso, quando você
Eu estou falando aos cristãos essa noite mais uma vez. Quando você que tem o Espírito de Deus, e por isso tem vida, quando você chega a algum lugar, as trevas se dissipam. Porque você traz a vida de Deus dentro de você. Você traz o Espírito de Deus. Jesus disse, quem me segue não andará em trevas. Quem me segue não anda em trevas. Então onde você chega, você traz luz. Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Aonde você chegar, você traz vida. Aonde um crente de verdade chega, o ambiente é modificado. Tudo é modificado, irmãos. Mas eu contrasto isso com a vida que alguns levam dentro da igreja, que tem medo de tudo, tem medo de andar em qualquer lugar, tem medo disso, medo daquilo. Cadê a vida que está em você? Cadê o fluir de Deus? Cadê as luzes? Tem gente que diz que é crente, tem medo do diabo. Onde já se viu isso? Você diz que é crente, tem medo do diabo. Você tem a luz de Deus, você tem o Espírito Santo. Você não tem que ter medo de ninguém, nem do diabo, nem coisa nenhuma. Porque a bênção de Deus está sobre você. E ela é abundante para dar para você e ainda dar para os outros, irmãos. É assim que Deus está mostrando para nós. Mas o texto continua no versículo 10 e diz assim, junto a ele se acharão, o que vai achar junto a ele? Pescadores, desde Engede até Englaim, e haverá lugar para se estenderem redes, e o seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Engraçado, vai ter pescador nesse rio. Eu me lembro de uma vez que Jesus disse isso aos discípulos. Marcos capítulo 1, versículo 17. Olha o que está escrito. Marcos 1, 17. Jesus está falando aos irmãos Pedro e André, e ele diz assim, vinde após mim, e vos farei o quê? Pescadores de homens. Aí você diz assim, eu não sou Pedro, nem sou André, então isso não é comigo. Engano seu. Você é discípulo de Jesus. Amém? E Jesus disse para os seus discípulos, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. Deus nos deu a missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Somos nós os pescadores que estamos no curso desse rio de Deus. Somos nós, irmãos, os pescadores que estamos juntos, aonde a pesca será abundante, se nós pescarmos. Veja, a pesca é abundante porque o Espírito Santo é que faz a obra. É o Espírito Santo que faz. Mas Deus deu a nós a missão de recolher os peixes. A gente às vezes acha que somos nós que convertemos alguém. Eu preguei para a pessoa se converteu. Foi você que converteu a pessoa? Fala sério. Quem converteu foi o Espírito Santo. Mas você é o pescador. Entendeu? O peixe estava lá, a água estava lá, mas quem lançou o anzol foi você. Deus te chamou para isso. Mas a água que traz vida e que faz os peixes brotarem é a água do Espírito Santo. É o poder de Deus, mas é você que ele vai usar como pescador. Então você tem que estar ali naquele rio. Nós temos que estar dentro deste rio, irmãos, para que a pesca possa ser abundante. Você precisa estar junto ao rio, como estavam esses pescadores, junto ao rio. Ali eles foram encontrados. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos uma vez, sem mim nada podeis fazer. Sem o Espírito Santo, você não converte nem uma formiga. Está entendendo? Sem o Espírito Santo você prega e ninguém te ouve. Sem o Espírito Santo não faz nada que preste. E eu digo mais, sem o Espírito Santo você está morto e não sabe. Entende isso? Porque você só tem vida, porque Ele te deu vida. E porque o rio de Deus está fluindo dentro da sua vida. É isso que faz toda a diferença. Então, se eu quero ser um pescador de homens, como Jesus disse que eu seria, eu preciso estar junto a este rio, para que a obra seja feita através de mim. Versículo 11, voltando ao texto, em Ezequiel, capítulo 47, vamos ler o versículo número 11. A palavra de Deus diz assim,
mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Presta atenção. Onde o Espírito não puder se mover, não haverá purificação. Aonde a água do Espírito entra, tudo se torna saudável. Mas aonde a água do Espírito não entra, continua e prevalece a morte. Alguns charcos vão ficar. Alguns charcos vão permanecer do mesmo jeito, sem vida, apenas o sal. Sem nenhuma vida naquele charco. Charco, pântano. Sabe o que significa? Água parada. É isso que significa. Um charco, um pântano, que são sinônimos. Ele é formado por águas que estão paradas, que não estão em movimento. E a gente sabe muito bem aqui no Rio de Janeiro o que isso dá, né? Até mosquito dá dengue. É ou não é? Água parada, não tratada, até mosquito da dengue dá. Mas vida nenhuma. Não há vida aonde a água não atua ou onde ela permanece parada. Então, amados, a água do Espírito, ela está sempre em movimento. Porque é passando que ela purifica. É fluindo que ela cumpre o seu papel. E não estacionada ou estagnada. Estagnada, ela não vai produzir os seus efeitos. Por isso você precisa ser cheio do Espírito Santo. Lá em Efésios, a Bíblia fala que nós temos que nos encher do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução e contenda, mas enchei-vos do Espírito. É do Espírito que você tem que ser cheio. Para que então a água esteja sempre fluindo dentro de você. Porque enquanto ela está fluindo, nada morre em você. Mas se ela parar de fluir, o destino é a estagnação, o destino é virar charco, o destino é morrer. E não é isso que Deus programou para você. Não deixe morrer aquilo que Deus investiu na sua vida. Não deixe estagnar as coisas que Deus quer fazer na sua vida. Você acha que já acabou o que Deus quer fazer em você? Você acha que já parou a bênção de Deus sobre você? Claro que não. Mas você tem que encontrar o seu lugar no rio, encontrar o seu lugar no altar, para que essas coisas continuem acontecendo em você e através de você. E por fim, o versículo 12, ele diz assim: junto aos rios, junto ao rio, às ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Veja como termina essa história, essa visão de Ezequiel. Termina em árvores dando frutos e produzindo. Essa é a visão do profeta. Veja, simbolicamente, olhando para a igreja, olhando para nós, alimentados por essas águas, recebendo vida destas águas, nós jamais perderemos as nossas folhas, nem perderemos os nossos frutos. Você já parou para pensar que Jesus requer frutos de nós, irmãos? Uma vez Jesus encontrou uma figueira onde só tinham folhas e não tinham frutos. Ele ordenou que aquela figueira secasse. Deus espera frutos de nós. Deus espera que isto aconteça. Mas a ideia que o texto traz é que esses frutos só continuam dando se o rio continuar passando. Eu não dou fruto de mim mesmo. Os frutos que damos são os dons do Espírito Santo sobre nossas vidas. O fruto do Espírito Santo que brota em mim para eu usar nos meus relacionamentos. E os dons que Ele me dá para eu usar na bênção da igreja, na bênção dos irmãos. Esses frutos precisam continuar brotando, irmãos. E a única maneira é que este rio continue passando na minha vida. Jesus disse: quem cresce nele, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele não disse que esse rio um dia vai parar, que um dia ele vai estar menos volumoso, outro dia vai estar mais volumoso. Ele fala que constantemente
do seu interior fluirão rios de água viva. E enquanto ele estiver fluindo, você continuará dando folhas e dando frutos. E eu termino, irmãos, com um texto em Apocalipse, no final da sua Bíblia, no capítulo número 22. Isso tem tudo a ver com aquilo que disse Ezequiel nessa passagem. Apocalipse 22, diz assim até o versículo 6. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai da onde? Do trono de Deus e do Cordeiro. Parecido, não? No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Parecido com o que disse Ezequiel. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face. Na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá nem noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Pensa nisso, irmão. Esse é o rio que Ezequiel viu. Ele teve uma antevisão daquilo que Deus está mostrando aqui a João. O rio de Deus que faz com que a árvore da vida, a vida que hoje Deus deu a nós, possa brotar, possa fluir de nós para abençoar os outros, possa servir de alimento e de cura para outras pessoas, fluindo através de nós. E diz o texto que naquele dia, irmãos, não vamos precisar mais acender uma luz, acender uma candeia. Por quê, queridos? Diz o versículo 5, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. Eu lembro que domingo eu terminei a mensagem lendo Malaquias capítulo 4, em que estava escrito que nesse dia nós veremos outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Mas sobre a estes que são de Deus, o texto de Malaquias termina dizendo: brilhará o sol da justiça. O sol da justiça é o Senhor, brilhando sobre a nossa vida. Amados, esse dia nos espera. Mas vamos viver hoje como quem espera esse dia? Como quem crê nesse dia? Vamos viver hoje no altar de Deus? Vamos viver hoje consagrando a nossa vida, corrigindo os nossos erros, aparando as nossas arestas? Vamos viver hoje nos santificando e melhorando a cada dia? Todas essas promessas são para nós. Mas Deus não quer só nos abençoar, Ele quer que a gente seja uma bênção também. Vamos viver hoje para sermos uma bênção? Vamos viver hoje como quem já vive sob a luz do Senhor? Vamos viver hoje como quem não tem trevas nenhuma na sua vida? Vamos viver hoje como aqueles que têm o Espírito fluindo dentro de si e que fazem diferença por onde passam, que levam vida aos lugares por onde passam? Essa é a missão que Deus deu para cada um de nós, irmãos. Levar vida e mudar o lugar em que nós estivermos. E isso é muito diferente do que eu escuto às vezes alguns dizendo. Algumas pessoas dizem assim: eu tenho que sair daquele trabalho. Por quê? Porque lá todo mundo é ímpio. Não tem que sair coisa nenhuma. Tu está lá exatamente para levar a luz para lá. Eu tenho que sair daquele lugar que eu moro, porque lá tem um monte de gente que não serve a Deus, macumbeira. É lá que você tem que ficar. Eles é que têm medo de você e não você deles. Eles é que têm que se incomodar contigo e não você com eles. Você é luz. Você é cheio de Deus, cheio de vida. Aonde você estiver, você leva isso, meu irmão. Viva assim, porque está chegando o dia da gente ver outra vez a diferença entre quem serve a Deus e quem está só de conversinha. Está chegando a hora da gente ver, como disse Jesus, não há nada em oculto que não venha a ser revelado.
E o que será revelado? Quem serve a Deus, quem não serve? Quem é joio, quem é trigo? Quem é bode, quem é ovelha? Isso logo ficará evidente. Mas para vocês que servem a Deus, como disse Deus no Apocalipse, vocês são para mim, no Malaquias, como particular tesouro. Tesouro particular de Deus. E sobre vocês brilhará o sol da justiça. Embarque nesse rio, meu irmão. Entre nesse rio. Banhe-se nesse rio, como ele levou Ezequiel, no joelho, na cintura, até que ele estava completamente banhado. Esse é o rio que tem que levar a tua vida. Esse é o rio que tem que mover você. Viva assim, e você vai viver de maneira completamente diferente. Deus vai usar a sua vida, e você vai ser uma bênção, aonde você estiver. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Vamos louvar ao Senhor. Há um hino que fala exatamente dessa passagem. Águas purificadoras. Vamos louvar esse hino que flui desse amor de Deus para usar a nossa vida, para transformar todos os lugares por onde Ele passa. Deixa esse rio transformar a tua vida, mudar a tua perspectiva de vida, mudar a nossa visão de vida. É isso que Deus quer fazer. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Existe um rio. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, Passa em nossa vida, Senhor. tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Diga, eu quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir entre as águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Pai amado, Tu és a fonte de vida, Pai. E é o Teu Espírito que habita em nós, que faz toda a diferença. Queremos, Senhor, consagrar a nossa vida a Ti. Queremos, ó Deus, estar no altar do Senhor. Ter um altar em nossa vida para o Teu louvor, Pai. Pai querido, recebe a nossa adoração essa noite. Vem falar conosco, Pai. Vem dizer tudo aquilo que precisamos ouvir, tudo aquilo que precisamos mudar. Meu irmão, se você quer entregar a sua vida no altar de Deus, quer consagrar a sua vida ao Senhor essa noite, sente que você precisa mais desse fluir de Deus sobre a tua vida, sai do seu lugar, vem orar junto comigo aqui, venha pedir a Deus que esse rio flua na tua vida de uma maneira maravilhosa, que essa unção do Senhor esteja sempre brotando, jorrando sobre você. Vem aqui dizer a Deus: Senhor, eu quero consagrar minha vida no Teu altar. Eu quero ter a minha vida no Teu altar todo o tempo, Pai. Eu quero ter um altar para o Senhor na minha vida. Eu
quero consertar algumas coisas, Pai. Eu quero mudar algumas coisas. Eu quero tratar algumas coisas. Vem tratar comigo, Senhor. Vem consertar, Jesus. Fala com Deus essa noite, meu irmão. Fala com o Senhor agora. Deus quer encher você. Deus quer encher você do Espírito Santo. Deus quer fluir através de você. Deus quer que você seja uma bênção. Mas abre o teu coração. Abre o teu coração para Ele usar você. Abre o teu coração para essas águas fluírem. Não deixe essas águas ficarem estagnadas dentro de você. Elas precisam fluir, fluir livremente, livremente em você, através de você, para que você seja um canal de bênção. Aonde você passar, aonde você estiver, no lugar que você estiver, que a vida possa chegar. Aonde você chegar, você leve vida, e vida abundante, vida plena, a mesma vida que Deus te deu. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus enche o teu coração de vida do Espírito Santo, para que você seja um instrumento poderoso nas mãos de Deus, para falar de Jesus, para fazer a vontade de Jesus, para ser uma bênção e levar vida por onde quer que você andar. Que Deus abençoe você, que Deus fortaleça você, que Deus enche o teu coração, encha você com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos louvar de novo. Existe um rio, Senhor. Oh Senhor, queremos esse rio, Pai, sempre passando em nós, Que flui do teu sempre, ó Deus, grande sempre, amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar. transforma, Senhor, transforma situações aqui, Pai. Tudo vai transformar, Traz a tua vida, Senhor. pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber a tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és, Senhor. Tu és a fonte, Te Senhor. louvo, Pai. Glória ao teu nome, Senhor. Te louvamos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa fonte que nunca se esgota, nunca termina. Deus tem sempre mais, sempre mais. Basta você se submeter, se colocar à disposição, deixar fluir. Nunca vai terminar. Deus é constante naquilo que faz. Amém? Seja constante também em servir ao Senhor, em
guardar o teu coração. Em nome de Jesus. Amém.